pobres, louvado seja Deus. Os milagres testificam a veracidade do ministério de Jesus. Então, João Batista mandou os seus discípulos perguntar para Jesus: Jesus, você é realmente o Cristo? João Batista mandou a gente perguntar para você se você é mesmo aquele que havia de vir ao mundo, enviado por Deus. E Jesus fala: sou eu mesmo. Agora vocês vão lá e avisam João que é eu mesmo. Veja aí e ouça aí os milagres e avisa para ele que tudo isso tem se cumprido em minha vida. Então, isso aqui é um dos propósitos, mas a gente vai expandir mais isso aí mais para frente. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Meus irmãos, por acaso está escrito assim, estes crentes seguirão estes sinais? Está escrito assim? Meus irmãos, outra coisa que é errado no dia de hoje é as pessoas ficarem seguindo sinais, é as pessoas ficarem atrás de sinais, é as pessoas ficarem atrás só do dom. Eu vou lá na casa daquela profeta para profetizar na minha vida, o 0800 profecia, eu vou orar. Tem pessoas que ligam lá no programa querendo oração na hora e perguntam: Deus revelou alguma coisa? Ele só está atrás do dom, do sinal. Ele não quer Jesus. Aí eu penso, essa pessoa poderia ir lá na Mãe de Ná, lá no Búzio, lá nas cartomantes, lá, ler a mão dele, no cigano, que tem lá, oferece as mesmas coisas. Aqui a gente só oferece Jesus Cristo e esse crucificado. Mas a Bíblia diz o quê? Esses sinais seguirão os que creem. Os sinais, meus irmãos, a gente crê no Evangelho, a gente crê na palavra, a gente crê em Jesus. E os milagres, as bênçãos, as vitórias, sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, vão seguir a nossa vida. A gente vai estar andando, o crente vai estar andando e as bênçãos, os milagres vão atrás dele. Ele vai receber, como ele também vai fazer na vida de outras pessoas. Vai atrás de você, os sinais vão correr atrás de você, os milagres vão correr atrás de você, os dons vão te perseguir. Se tem uma perseguição aqui que a gente gosta, é esta. Eu quero, com toda certeza, que esses sinais persigam cada um de nós. Eu quero que essas curas, milagres, libertações e dons persigam você e venha me perseguir também. Que fique atrás de nós mesmo. Mas não é nós que vamos ficar atrás deles não, meus irmãos. Isso vai acontecer automaticamente, é consequência da fé. A gente tem que crer na Escritura, no Evangelho, em Jesus. Jesus é Deus. Aqui não está falando: esses sinais acompanharão os apóstolos que creram. Se tivesse escrito assim, eu ia acreditar que esses milagres, sinais, era só para os apóstolos, porque eles não tinham uma Bíblia formada, canonizada. Então a forma de Deus aprovar era através de sinais. Mas não está escrito, é todo aquele que crê. Os sinais vão acompanhar não somente os apóstolos, mas todos os que crerem, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as denominações, vai acompanhar. Isso aqui não é restrito só aos apóstolos. Então cuidado com alguns ensinos por aí, que quer roubar a sua fé, quer roubar uma coisa tão boa de nós assim. Deus não mudou, Ele é o Deus de milagres. Jeová Rapá, o Deus que sara. Ele é imutável, Ele nunca muda. Objetivo da lição: ao término dessa lição você poderá ter a fé aumentada por meio da análise dos milagres de Jesus. Os milagres aumentam a nossa fé. Quando a gente lê esses milagres, a nossa fé é aumentada e a gente pode acreditar assim: opa, se Jesus fez isso e eu estou com essa enfermidade, então Ele pode fazer isso na minha vida. Ele também pode me curar como Ele curou essa pessoa da Bíblia. Então, quando nós lemos os milagres na Bíblia, aumenta a nossa fé para a gente receber também o nosso milagre. E Deus tem milagre para você e para mim, com toda certeza. Não é só para eles que estão na Bíblia. Louvado seja Deus. Ao crer nos sinais e maravilhas que Jesus operou, terá vida em seu nome. Louvado seja Deus. Obter respaldo bíblico e convicção para despertar os descrentes e céticos. Então, meus irmãos, nós vamos mostrar na Bíblia para os descrentes que está escrito que Jesus fez isso.
conhecer os sublimes propósitos dos milagres de Jesus. Nós vamos conhecer o porquê ele fez milagres. Adquirir sabedoria para clamar pelos milagres de Jesus. Então, ao ler esses relatos de milagres, a gente vai saber como orar, como pedir esses milagres. E vamos deixar aqui a curiosidade. Você sabia que antigamente havia um grande preconceito às pessoas deficientes? E por isso, além de curá-las, Jesus promovia a difícil inclusão social. Não sei se os irmãos sabiam, nós vamos falar depois, mas naquela época, dependendo da enfermidade, a pessoa era expulsa da cidade. Então, quando Jesus curava, a pessoa recebia saúde e também voltava, era inclusa no meio social, na sociedade, né? E o desafio é este: por que Jesus Cristo não operou muitos milagres em Nazaré, cidade onde viveu? Por que naquela cidade ele não operou muitos milagres? Nós vamos ver no final dessa lição. Aleluia. Leitura em classe, Marcos capítulo 1, versículo 32 e 34. Grande Deus. Marcos capítulo 1, versículo 32 e 34. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, meus irmãos, por que chegaram à tarde? Porque no sábado as pessoas não poderiam trabalhar, andar e fazer muitas coisas. E o dia judaico acabava no pôr do sol. Então, ao fim da tarde, o início da noite, já ia começar o primeiro dia, o domingo. Então, já anoitecendo, eles trouxeram, 6 horas da tarde, trouxeram esses enfermos diante da porta, diante daquela cidade, e juntou a porta onde ele estava. E Jesus vai curar as pessoas, todos, de várias enfermidades, e vai expulsar demônios. Então, meus irmãos, aqui está um trabalho que nós devemos fazer. Como bom samaritano, como missionário sempre dava ênfase. Aleluia. Trazer as pessoas diante desta porta, diante desta casa, diante desta igreja, para Jesus curar esses enfermos e de todas as enfermidades. Introdução. Convictos de que Jesus realmente é o Filho de Deus, conforme explanado na lição 4, as duas naturezas de Cristo, vamos analisar neste tópico alguns dos milhares de milagres que Jesus realizou, vencendo os limites apresentados por diversas ciências. É visível que Jesus Cristo é o médico dos médicos, porque ele conhece e cura todas as doenças, não importando serem elas físicas ou espirituais. Entendemos milagre não como um acontecimento quando temos uma dificuldade, mas quando não há nenhuma possibilidade pelo mundo físico de algo acontecer ou ser resolvido. Em suma, para um milagre ser atestado, não pode haver mais nenhum tipo de recurso à disposição dos homens. Pelo contrário, a situação tem de fugir do controle destes, fazendo-os se sentirem impotentes. Sendo assim, podemos resumir os milagres desafiam qualquer tipo de lei natural. Então, nós entendemos que milagre é quando a pessoa já não pode fazer mais nada por ela mesma, ou pela situação que ela está vivendo. Quando se esgotam todos os recursos que essa pessoa poderia usar para resolver seu problema, para melhorar sua saúde. Quando a pessoa não tem mais a quem recorrer, acabou-se o dinheiro, a família abandonou, os amigos não podem fazer nada, o médico desenganou, o remédio não funciona. Quando a pessoa não vê mais saída, está encurralado, quando ele não pode colocar mais sua mão, é aí que Deus coloca a mão dele. Então aí nós entendemos que é um milagre. Quando o milagre vai desafiar qualquer tipo de lei, louvado seja Deus. Então quando a pessoa fala que é um milagre, mas ela tinha o poder do dinheiro, ela teve a ajuda dos remédios, do médico, a gente acredita que é um acontecimento natural e não um milagre extraordinário. Louvado seja Deus. Então nós cremos que Jesus Cristo é Deus, Ele é o médico dos médicos, conhece e cura todas as doenças físicas e espirituais. Louvado seja Deus. Primeiro tópico: diversos milagres de Jesus. Primeiro, Jesus opera milagres na natureza. Isso aqui é maravilha, sinais e prodígios. Letra A: